PF acaba de indiciar o inelegível nos processos do roubo de joias e falsificação. Mas não pediu a prisão, né? Mas já é um primeiro passo, né? Vamos botar aqui a notícia na tela. Cá está, né? Então, a Polícia Federal pedindo o indiciamento do Bolsonaro, também do Fábio Weingarten, que faz parte aí da organização criminosa, o Frederic Wassef, que também para mim é um mistério, né? Por que nada aconteceu com o Wassef até agora? Cadê o celular dele, né? Pois é. E o Mauro Cid, né? Então tá aí, Daiane, a quadrilha começa a ser desbaratada. O celular do Wassef está demorando trazer as informações dessa perícia, porque o do Mauro Cid, em pouco tempo já tinha toda, e foi, na verdade, foi o do Mauro Cid que foi pegando todas essas outras pontas. Foi justamente a perícia no celular, e era uma das preocupações que os bolsonaristas tinham quando começou a abrir. E já faz um tempo, já uns 3, 4 meses, não? De que já pegou esse celular do Wassef, e até agora nada das informações. Acho que tem um andamento aí diferente da Polícia Federal em relação a esse assunto, ou está fazendo também o segredo, o sigilo que é necessário para as investigações, para quando trouxer os dados já trazer com muitas pontas fechadas, porque certamente esse celular do Wassef, se ele entregou mesmo os celulares, e se esses celulares eram dele, certamente tem muita informação ali que não pode ser descartada. Aliás, ele está bem quietinho, né? Ele sempre gostou de falar muito, sempre foi muito falastrão, e está falando pouco, está até bem sumido diante das investigações, o que também chama a atenção por conta desse comportamento dele. O Weingarten é advogado, né, do Bolsonaro, ele que geralmente responde à imprensa em relação aos processos, e ele está dentro do processo, é outra parte dessa história. Eu quero, como diz o Lula, viver mais além do que eu possa viver mais uns 200 anos só para ler os livros de história, para ver o que vai ser contado sobre isso tudo. Então, e se pudesse, ela fala, não foi bem assim não, tem outra história aí, porque vai ser interessante ver isso daqui a alguns anos, diante desses escândalos todos que envolve o clã Bolsonaro e como eles chegaram, né? A família Bolsonaro é uma máfia, assim, né? Um compra 51 imóveis, né, em dinheiro vivo, que foi o montante ali que eles conseguiram fazer ao longo da sua trajetória. Um militar que é expulso, mas não é expulso do exército, e aí ganha a benesse ali de permanecer como capitão, de certa forma até promovido, e aí chega ao parlamento a partir de um fato muito obscuro, né, que durante a eleição acontece lá em Juiz de Fora, e a partir disso a imprensa também não... Enfim, é um roteiro para a gente ler, que você fala assim, nossa, o Brasil viveu tudo isso e não aconteceu nada, o que estava acontecendo? Porque às vezes a gente pega a história do processo da abolição, enfim, quando a gente vai lendo os livros ali das revoltas no Brasil, você fala, não é possível. Aí você vai aprofundando, pesquisando em outros livros, aí você percebe que a história, de fato, não era aquela que você ouviu na sala de aula. Acho que a história do Brasil, no caso do clã Bolsonaro, desse período Bolsonaro, vai ser bem interessante também para entender essas nuances. Mas, Aquiles, quer dizer, já é um sinal de alento esse primeiro indiciamento aí do chefe do golpe de Estado de 8 de janeiro, do chefe da máfia, da família, nesses dois casos aí, das vacinas e do qualquer outro, caso das joias? Isso. Roubo, né? A gente fica assim, porque se apropriar de patrimônio que é da União e transformá-lo em item pessoal e vendê-lo, né, com o intermédio de terceiros e também de mulas, né, porque vamos lembrar que houve também o transporte de joias lá da Arábia Saudita para cá, pelo então ministro de Minas e Energia, um general Bento Albuquerque, se não me engano, né? Mas acho que é uma vitória. Eu estava lendo aqui a matéria do 247 para saber se o pai do general Mauro Cid, o Mauro Lorena Cid, que trabalhou na Apex durante o governo Jair Bolsonaro e também fez ali intermédios, né, participou da venda de alguns itens, se ele também está entre os indiciados. Não vi o nome dele, não sei se ele está, se ele foi beneficiado pelo acordo de delação premiada feito pelo seu filho, o tenente-coronel Mauro Cid. De toda maneira, esse foi o episódio das vacinas, da falsificação do cartão de vacinas, que Jair Bolsonaro empreendeu para fugir do Brasil e tentar se desvencilhar do golpe fracassado que naquele momento estava em curso, né? Depois que ele perdeu as eleições para o presidente Lula. Eu não sei se aquilo ali foi o deflagrador de todos esses inquéritos, né? Falsificação das vacinas, que na verdade ele chegou a se vacinar. É uma coisa tão louca, porque parece que ele se vacinou, mas fraudou para dizer que se vacinou, mas não tinha se vacinado antes. Enfim, o que importa é que a partir dali, com a apreensão do celular do Mauro Cid, naquela operação determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, a gente ficou sabendo de todo
a trama, né, criminosa que se desenrolou até então. Eu fico, Léo e Daiane, sempre com essa expectativa de que os crimes maiores de Jair Bolsonaro, né, cheguem também nessa fase de indiciamento e de apresentação da denúncia pela Procuradoria-Geral da República. Eu estou me referindo aqui aos crimes da pandemia. Eu estou me referindo aqui à gestão catastrófica dessa pandemia da Covid-19 que Jair Bolsonaro empreendeu, que resultou na morte de mais de 700 mil brasileiros. Meu pai morreu nessa leva aí também. E muitas outras pessoas perderam seus entes queridos. Eu esperarei até o fim da vida que haja uma responsabilização judicial de Jair Bolsonaro nesse episódio. E também nos atos golpistas de 8 de janeiro, né? Me parece, Léo, assim, que eu fico com a sensação que está sempre à entrada, nunca vem o prato principal, sabe? Quando é que a gente vai ver mesmo, não que esse crime não seja passível de punição, mas e os crimes mais graves? Quando é que vem? Hein, diretor da Polícia Federal? Não, porque, na verdade, e até conectando no caso do Flávio, porque é o seguinte, tudo bem, tem lá o roubo das joias, tem o cartão de vacina, tem o golpe de Estado. Agora tem que investigar o seguinte, de onde vem o dinheiro do Flávio para quitar antecipadamente uma casa que não custa menos de 30 milhões. Né? O que se fez? O que eles aprontaram? Quem é o caixa da família? Né? Quem opera as finanças da família? Será que é alguém que esteve no BNDES? Será que é alguém que esteve na Caixa Econômica Federal? Quem que opera as finanças? Onde é que estão os recursos deles? Em que paraísos fiscais estarão? Quem é o PC Farias, né? Pois é, porque tem PC Farias nessa parada aí, mas tem PC Farias bem sofisticado aí, viu? Isso. Tem PC Farias, assim, bem Faria Limer. Não é aquela coisa de avião morcego negro, não. Uma coisa mais... A quantidade de viagens que esse clã fez para o Oriente Médio chama bastante atenção. Chama, até porque Dubai é um paraíso fiscal. Também Exato. Isso aí é uma outra questão, né?